Fala, meus manos, beleza? Esse aqui é o TDP. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre erros de linguagem, ainda mais em relação à linguagem sonora. Como assim, Madison? Todo mundo tem sua linguagem e assinatura sonora. Isso eu vejo que é um tema que pouca gente fala, que é depois de um determinado tempo produzindo, a gente acaba assimilando certos tipos de som como mais agradáveis para nós. Isso tem a ver tanto com o nosso gosto musical quanto da forma como a gente ouve. Caso não saibam, cada um de nós tem uma forma diferente que a gente ouve. Ou seja, fulaninho ouve de um jeito, ciclaninho ouve de outro jeito e assim por diante. Isso influencia muito no nosso gênero, no nosso estilo e na forma como a gente produz. Então, muitas das vezes a gente acaba olhando para algum artista e a gente começa a querer imitar ele de todas as formas. Mas por que isso acontece? Porque a gente quer imitar. Porque, de certa forma, querendo ou não, a gente aprende imitando e assimilando o que o outro faz, e depois a gente traz isso para a nossa escola, nosso core, tudo aquilo que a gente sabe como produtor. Isso vale para todo tipo de arte, para ser bem sincero. Então, o nosso ciclo é imitar, assimilar, copiar. Basicamente é isso. Esse é o ciclo. Primeiro a gente imita, assimila, copia tudo aquilo, imita, assimila, copia tudo e assim por diante. O que não é errado. Mas se a gente tirar o copiar e colocar um adaptar, aí a gente muda toda a fórmula. Por quê? Se a gente pega um produtor muito bom, eu faço muito isso. Às vezes eu pego uma linha de referência muito boa e dessa linha de referência eu imito tanto que eu assimilo ela. Então eu escuto a track, eu já sei tudo que acontece, eu sei mais ou menos como é que tal produtor fez tal coisa. Isso vale para todo tipo de artista. Música, arte visual, arte gráfica, enfim, até 3D. Poxa, peguei a técnica, entendi, beleza. Aí eu copio o cara, em vez de simplesmente tentar adaptar para o meu gênero, muitas vezes a nossa questão é: eu vou copiar porque eu sei que eu aprendi desse jeito e vai ser desse jeito. Isso é uma coisa que a gente pega desde a escola. A gente não aprendeu a aprender da maneira que deveria ser. Então, como um bom aluninho que aprendeu só a copiar, então você copiou. Só que arte, em suma, não é copiar. Ela é adaptar, reescrever, reutilizar, roubar, como um artista diz isso. Então, se a gente adapta isso, a gente acaba criando nossa própria sonoridade, nosso próprio estilo, nossa própria condição artística, por assim dizer. Então, se você, por algum acaso, tem dificuldade com alguns sons, ou usa até muito sample, não tem nada de errado usar sample, eu uso muito até, acaba criando uma certa barreira no sentido, o som já tá pronto, o que que tem para eu melhorar nele? E uma das coisas que eu mais posso recomendar é pega os plugins que você mais gosta, entenda melhor sobre seus processamentos, compressores que você gosta, isso tudo mais como sua receita de bolo, tá ligado? E bota ali, vai mexendo, vai criando. Não existe som certo, som errado. Existe aquilo que funciona e não funciona, e o que encaixa e que não encaixa numa mix. Mas lembre-se que tudo pode ser encaixado se você cortar certinho. Às vezes você só vai ter que readaptar alguns elementos e alguns ajustes, mas tudo funciona num contexto único. Então, para você criar esse contexto, você tem que entender muito bem o que você está criando, o objetivo. Ou dizer para o engenheiro de mix o que, que você quer que fique em principal e o que, que você não quer, e ele que se lasque, ele que se vire. Também tem esse caminho que é mais fácil. Mas, enfim, o X da questão é adapte, crie, mas não copie. Copiar em si você só vai estar se enganando. Mas se você se adaptar àquilo que você aprendeu, meu, você consegue criar um monte de técnica. Várias das minhas técnicas foram feitas dessa forma. Então, o que eu posso
maior recomendar pra alguém é roube como um artista, mas não copie como um. Cara, rouba. Pode roubar. Chega na música, show sample, pega o sample. Pode ter certezas. A não ser que você tenha a intenção de querer fazer igual, do contrário, não vai sair igual. E aí, nessas imperfeições, você encontra a perfeição da sua arte, entende? Então, basicamente é isso, guys. É algo bem simples, é uma visão bem simples, mas que muita gente tem essa trava, tem esse medo. Então, a partir de hoje, tenta praticar mais disso e se livra dessas coisinhas. Ninguém vai pegar e fiscalizar teu projeto, ver. Todo mundo tá mais ligando pro resultado final do que pra qualquer outra coisa. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos. Lembrando que todo o TDP é único, eles não se conectam, mas podem se correlacionar. Então, alguns assuntos podem ser parecidos com outros e se completar em um período atemporal. Então, quem assiste desde o começo vai entender que talvez um vá completar o outro com uma outra linha de raciocínio. É isso, guys. Muito obrigado.